Fala aí pessoal, tudo certo? O professor Rafael Campos de volta aqui contigo para a gente continuar fazendo o estudo do direito civil. Nos blocos anteriores a gente viu informação que é de extrema relevância para a gente conseguir entender o que é a personalidade, quais são os direitos que surgem da personalidade, em que momento a gente consegue definir que uma determinada pessoa tem personalidade. A gente viu anteriormente que a personalidade seria essa aptidão que as pessoas têm para serem pessoas de sujeitos do direito, né? Ou seja, conseguirem adquirir direitos e também deveres. Só que olha, lendo o texto anterior lá do Código Civil, a gente verificou que o artigo 1º ele trata sobre também a pessoa que é capaz. É a partir desse momento, portanto, que a gente começa a estudar a teoria das capacidades. A gente verifica, portanto, que personalidade é uma característica íncita a toda pessoa, e também toda pessoa vai ser capaz de direitos e de deveres. Então, poderá exercer, em determinadas situações, direitos e também terá que cumprir determinados deveres. Então, vamos lá para o nosso quadro para a gente começar a fazer um esquema aqui. Olha só, a gente tem, portanto, aqui no artigo 1º do Código Civil, toda pessoa é capaz de direitos na ordem civil. Aqui nós temos a chamada capacidade. É a partir desse primeiro artigo que a gente começa a estudar a capacidade. E a gente viu no artigo 2º que ele fala sobre a personalidade civil. E o Código Civil diz que a personalidade civil começa com o nascimento com vida. Então a gente tem essa configuração, olha, que toda pessoa possui personalidade. Por ser pessoa, não cabe discussão. Por ser pessoa, ela tem personalidade jurídica. Ela tem essa personalidade civil. E toda pessoa também terá capacidade. Isso mostra capacidade. Isso mostra que esses conceitos de personalidade e de capacidade, eles estão sempre muito próximos. Eles praticamente andam de mãos dadas. A doutrina chega a afirmar o seguinte, olha, que a personalidade é um valor. É um valor que é cabível a toda e qualquer pessoa. Só que a capacidade seria um quantum, seria uma quantificação desse valor. Toda pessoa terá direitos e deveres, mas nem toda pessoa poderá exercer por si só os direitos que ela tem. É por isso que a gente vai estudar, principalmente nesse bloco, o instituto chamado como incapacidade absoluta. A gente vai verificar algumas pessoas que a própria legislação determina que não possuem capacidade para exercer os atos da vida civil por si próprio. Portanto, necessitam sempre de um representante para que possa dar validade aos atos que são praticados por essa pessoa absolutamente incapaz, ok? Vamos então para o quadro novamente, olha lá. Então a gente tem essa configuração, só que a gente acaba dividindo a capacidade de diversas maneiras. A gente pode dividir a capacidade como sendo uma capacidade plena ou limitada. A capacidade plena é o que geralmente as pessoas podem fazer, porque elas conseguem exercer por si só os seus próprios direitos. A capacidade limitada é que vai mostrar para a gente a chamada teoria da incapacidade. Ela que vai mostrar que algumas pessoas vão ter uma limitação nessa quantidade de direitos, nessa quantidade de capacidade por exercício dos direitos. Bom, a capacidade pode ser dividida dessa maneira, só que a gente também pode fazer uma divisão da capacidade em sendo uma capacidade de direito e uma capacidade de fato. Vamos avançar aqui para a gente verificar primeiro a informação acerca da nossa capacidade jurídica. Porque essa capacidade jurídica é uma aptidão genérica que a pessoa tem para poder adquirir direitos. Então, isso seria a capacidade jurídica, poder adquirir esses direitos. E lembra que eu falei com vocês? Olha, a gente consegue fazer essa quantificação, né, da personalidade por meio dessa capacidade. Eu também quero falar para vocês o seguinte, o artigo 1º do nosso Código Civil, quando ele fala aqui em capacidade, ele mostra para a gente a capacidade de direito. A gente vai ver isso agora, olha lá.
Então essa capacidade jurídica é a aptidão genérica para que as pessoas possuem, né, para adquirir os seus direitos. A capacidade plena ocorre quando a pessoa tem capacidade de direito e a capacidade de fato. A capacidade limitada, que foi o que a gente viu, é quando ela possui o direito, mas não possui o exercício. Vou colocar aqui, olha. Então, capacidade plena é porque eu tenho capacidade de direito, eu consigo adquirir os meus direitos e eu posso exercer os meus direitos. Na capacidade limitada, eu tenho o direito, só que sem o exercício do direito. Para não ficar muito vazio, muito vago, né, essas explicações, vou colocar aqui um exemplo. Ó, imagina a seguinte situação. A gente tem o pai e mãe de um menor, tá? Um menor de 12 anos, e eles acabam sendo surpreendidos por uma notícia de que o filho recebeu um imóvel de um tio distante. Aí não importa como ele recebeu. Se foi por meio de uma sucessão, né, testamentária, por exemplo, ou se foi por meio de uma doação. De qualquer forma, ele recebeu esse imóvel. E aí os pais ficam surpresos e falam, pô, que legal, né? Recebeu o imóvel. Aí imagina que é um imóvel num local paradisíaco aí próximo à tua região, né? A área mais bem localizada dessa região. E aí os pais ficam extremamente felizes, mas eles falam assim, pô, peraí, mas como é que a gente vai fazer isso? Quem é que vai poder receber essa casa, de quem é e tal? Como é que a gente procede a essa transferência da propriedade? E eles também começam a fazer planos para a casa onde eles vivem, para poder, cara, já que a gente vai ganhar uma outra casa, então vamos pegar essa casa aqui, a gente vende, faz um dinheirinho e aí vive um pouco melhor. E aí eles começam a pensar sobre isso. E aí a gente consegue entender o seguinte, olha, pai e mãe são pessoas, não são? São. São pessoas e são maiores. São pessoas e são maiores. Então, eles são pessoas de direito, são sujeitos do direito. Eles possuem capacidade de direito, sim ou não? Sim, a resposta é sempre sim. Por quê? Porque toda pessoa possui personalidade. E toda pessoa também possui a capacidade de direito. A capacidade de adquirir esses direitos. Então, beleza, toda pessoa tem capacidade de direito. E eles podem exercer os atos da vida civil por si próprios? Podem. Eles podem, portanto, definir se querem ou não querem vender aquele imóvel. Imaginemos que o imóvel, a casa pequenininha onde eles vivem atualmente, esteja somente na titularidade da esposa, da mãe do menino. Ela, por si própria, ela tem o exercício dessa capacidade. Então, se ela quiser, a qualquer momento, ela pode vender, alienar aquele imóvel. Agora, se pai e mãe desse menino que recebeu essa nova casa, eles forem os donos dessa casa, pode ser que eles tenham que realizar esse ato de transferência, esse negócio jurídico, com a autorização um do outro. Então, por exemplo, se ela quiser vender essa casa, se for um regime de comunhão parcial de bens, quer dizer, um regime de comunhão de bens, a gente vai ter que ocorrer obrigatoriamente uma legitimação. A esposa vai ter que solicitar ao cônjuge uma autorização para que ele possa vender, para perfectibilizar aquele negócio jurídico. Mais para frente a gente vai ver essa informação mais a fundo. Mas, de qualquer maneira, todos eles possuem capacidade plena. Especificamente nesse caso, eu coloquei uma situação onde eles não têm legitimação para fazer isso sozinho. Beleza. Mas vamos voltar então para o exemplo desse menor. O menor recebeu aquele patrimônio e os pais decidem fazer a transferência dessa propriedade. Percebam, o menor, 12 anos de idade, ele possui capacidade de direito? Também possui, porque toda pessoa possui personalidade e toda pessoa possui a capacidade de direito. Mas ele tem a capacidade de fato? Será que ele sozinho pode ir lá no cartório e assinar aquela escritura, tornando-se proprietário daquele imóvel? Não pode. Esse menor, ele vai ter que estar representado pelos seus pais. Esse menor, ele tem capacidade de direito, mas não tem capacidade de fato. Logo, esse menor possui uma capacidade limitada. Vamos lá então para o quadro, olha só. Aqui a gente tem
Portanto, o pai e mãe desse menino possuem capacidade plena, mas esse menino ele tem uma capacidade limitada. Ele não consegue exercer seus direitos, né, por si próprio. Porque lhe falta a capacidade de fato. Vamos avançar aqui para a gente verificar no nosso esquema a capacidade de fato e de direito. Olha só. Então, a capacidade de direito ela é conhecida como a capacidade de gozo, garantida a todas as pessoas, e a gente viu isso lá no artigo 1º do nosso Código Civil. Vou colocar de volta aqui, olha, essa capacidade aqui, prevista no artigo 1º, é a capacidade de direito, ok. E olha o que é a capacidade de fato. É na aptidão para o exercício por si dos atos da vida civil. E a gente acabou verificando aqui, olha, pai, mãe e o, sei lá, vou colocar aqui o Rafael, tá? Rafael, 12 anos. O Rafael de 12 anos, como o pai e como a mãe, todos eles possuem o quê? A capacidade de fato. Só que, enquanto pai e mãe também possuem a capacidade, desculpa, né? Rafael, pai e mãe possuem a capacidade de direito. Só que somente pai e mãe possuem o quê? A capacidade de fato. A esse menor que não tem capacidade de fato, a gente informa que existe uma capacidade limitada. E para proteger os direitos desse menor, desse incapaz, é que surge essa teoria da incapacidade. Isso aqui acaba mostrando que para determinados atos da vida civil, como aquela pessoa, nesse caso aqui o menor, não tem a capacidade de fato, para proteger os interesses desse menor, nesse caso específico, tá, como menor, a gente tem que ter obrigatoriamente a presença de um representante. O representante auxiliará, né, ele, né, realizará por ele os atos da vida civil, porque ele falta essa capacidade de fato, ele tem uma limitação na capacidade, portanto ele é incapaz. Ocorre que o direito acaba fazendo uma divisão na capacidade. Ele define que algumas pessoas têm uma incapacidade absoluta para o exercício de determinados atos processuais, de atos civis, enquanto outras pessoas possuem uma capacidade relativa, ou melhor, uma incapacidade relativa. E olha, em 2015, pela lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente teve uma modificação assim completamente bizarra, gigantesca, sobre essas teorias da incapacidade. Vamos ver lá no quadro agora como é que ficou isso. Olha, atualmente, portanto, a gente tem como incapacidade absoluta somente para os menores de 16 anos. Então fica até mais fácil, né? Para a hora da prova objetiva fica até mais fácil. Quem é absolutamente incapaz? Incapaz para exercer os atos da vida civil somente os menores de 16 anos. E aí, olha, na hora da prova eles vão acabar, a banca vai acabar querendo te confundir o tempo inteiro acerca disso. Quem estudou o Código Civil antes de 2015, às vezes fica um pouco preocupado com isso, mas se você nunca viu, pode ficar tranquilo, porque fica muito mais fácil para você. Atualmente, se a gente for falar em capacidade absoluta, somente menor de 16 anos. Então pensa comigo, se eu tenho uma pessoa que ela tem uma deficiência intelectual, uma deficiência mental, ela não consegue realizar nenhum ato da vida civil por si próprio. Essa pessoa, ela não consegue exercer atos da vida civil, porque ela nem entende o mundo que está à sua volta. Essa pessoa, ela tem 30 anos de idade. Me responde, ela tem uma incapacidade absoluta ou uma incapacidade relativa? Essa pessoa, exatamente, tem uma incapacidade relativa. Por quê? Porque incapacidade absoluta é somente para aqueles que são menores de 16 anos. Anteriormente, ela poderia ser encaixada como incapaz de maneira absoluta. Atualmente, ou melhor, desde 2015, ou melhor, desde 2016, a gente tem essa possibilidade. Por que 2016? Porque, olha, a nossa lei foi a lei 13.146 de 2015,
ela foi dada um vacatio legis que encerrou em janeiro de 2016. Então, os efeitos dessa lei aqui se deram, né, a produção dos efeitos a partir de janeiro de 2016. Então, desde janeiro de 2016, a gente tem essa configuração, que a incapacidade absoluta vai ser somente para o menor de 16 anos. E a incapacidade relativa, que é uma outra vertente, é um outro lado da capacidade limitada do direito, vai ser para toda e qualquer outra pessoa que tenha uma dificuldade de conseguir discernir os atos da vida civil. E aí o Código Civil, no artigo 4º, faz essa definição, olha lá. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer os maiores de 16 e os menores de 18 anos. Os ébrios habituais, que é aquela pessoa que tem o alcoolismo, e os viciados em tóxicos. Também vai ter incapacidade relativa toda e qualquer pessoa que possua por causa transitória ou permanente e não puder exprimir a sua vontade. E os pródigos são aquelas pessoas que ficam dilapidando o patrimônio. Então essas pessoas elas vão ter que estar assistidas por uma outra porque elas não têm uma capacidade plena. Então aqui, olha, a gente vai ter que colocar sem capacidade plena. Porque eles faltam a capacidade de fato. Faltam essas pessoas a capacidade de fato. Bom, vamos dar sequência aqui então. Só comentar com vocês o seguinte, olha, a gente tem, a doutrina acaba falando sobre uma teoria da capacidade reduzida, tá? Ele vai falar, por exemplo, que alguns entes despersonalizados, eles deixam de ter, ou melhor, ou deixam de ter ou não têm essa personalidade jurídica, então vão ter que estar sempre representados por uma outra pessoa. E a doutrina cita, por exemplo, a figura do nascituro. Lembra lá do nascituro que estava ainda no ventre? A mãe ela pode ingressar com alimentos gravídicos. Então, nessa situação, ele não consegue exprimir a sua vontade. Então, a gente diz que tem uma capacidade reduzida. Da mesma maneira, a gente pode colocar o espólio e também a massa falida, que a gente até comentou anteriormente. Beleza? Vamos dar sequência, então, para a gente verificar, olha, os enunciados. Tem esse enunciado aqui, 138, do Direito Civil, que ele diz o seguinte, olha, por mais que nós tenhamos um absolutamente incapaz, que vai ser esse menor de 16 anos, é juridicamente relevante na concretização de situações existenciais a esses incapazes de maneira absoluta, desde que demonstre um discernimento bastante para tanto. Então, olha só, a vontade desses incapazes ela vai ser juridicamente relevante na concretização de situações existenciais. Então, por mais que eles não consigam exprimir os atos da vida civil, para esses menores de 16 anos, porque eles faltam um discernimento, faltam maturidade, eles vão ter que... A vontade deles, né, em regra, vai ficar afastada. Deixa eu voltar aqui. Em regra, vai ficar afastada. Mas pode ser que para determinados atos eles sejam chamados e a vontade que eles exprimirem serão relevantes para que possa realizar determinado ato jurídico. Então, olha só, o Código Civil vai dizer para a gente, a partir do artigo 115, que esses incapazes eles deverão estar sempre representados pelos atos da vida civil. Os atos realizados por pessoa incapaz de maneira absoluta, que não seja os atos feitos pelos seus representantes, eles vão ser considerados atos nulos. Olha lá o que diz o nosso Código Civil. Ó, é nulo o negócio jurídico quando for celebrado por uma pessoa absolutamente incapaz. A gente vai ver mais à frente que para quem tem essa incapacidade relativa, a gente tem aqui, olha, uma anulabilidade. Então é possível que seja anulado. Anulabilidade. Enquanto para quem tem incapacidade absoluta, aqui não tem como fugir. Aqui a gente tem que o ato
será nulo quando realizado por uma pessoa absolutamente incapaz, ok? E olha, o artigo 115 e seguintes, eles vão falar sobre a representação. Como a gente viu, a representação vai ser um instrumento extremamente relevante, extremamente necessário para que a gente possa fazer a defesa dos interesses desse menor de 16 anos. Só que, olha, vamos fazer aqui uma tabelinha, olha só. A gente verificou, então, concepção e tudo mais para definição da pessoa, nascimento com vida, 16 anos, 18 anos e a morte. Então, tudo isso é regulado lá pelo Código Civil. Olha só que interessante. A gente consegue definir, portanto, que ao nascituro a gente defende os direitos da personalidade. A gente tem a personalidade pelo artigo 2º, primeira parte do Código Civil, aqui no nascimento, e do nascimento até 16 anos, a pessoa sempre terá uma incapacidade que vai ser o quê? Absoluta. Por força do quê? Por força lá do nosso artigo 3º do Código Civil. Então, sempre teremos essa configuração aos menores de 16 anos. Quando a gente ultrapassa 16 anos, que inclusive é considerada chamada idade núbio. E a idade núbio porque a partir dos 16 anos a pessoa pode realizar o casamento núbio. Nós teremos aqui uma incapacidade que é absoluta ou relativa. Aqui a gente tem uma incapacidade relativa para alguns atos da vida civil. Então, 16 anos até 18 anos. Quando o cidadão, a pessoa, completa 18 anos, ele vai ter aqui, com a maioridade, a chamada capacidade plena. Então, olha, toda pessoa possui personalidade, toda pessoa tem capacidade de direito. A capacidade de fato só surge para as pessoas a partir do momento em que ela se torna plenamente capaz. A capacidade de fato surge, portanto, com a maioridade. Ao completar a maioridade, que no Brasil são 18 anos, aquela pessoa se torna plenamente capaz para os atos da vida civil. Só que, se após esses 18 anos sobrevier alguma situação que traga essa incapacidade relativa, aí ele vai ser considerado não plenamente capaz, mas com a sua capacidade limitada. Então, se após os 18 anos ele se tornar um viciado em tóxico, ele ficar demonstrado que ele é um ébrio habitual, que tem o alcoolismo, né, aquele adicto em álcool, ou se ele é um pródigo que está dilapidando completamente seu patrimônio, ou então, por exemplo, um vozinho, uma vozinha que está com quadro avançado de alguma doença neurológica, por exemplo, um Alzheimer, e não consegue discernir os atos da vida civil, eles serão todos considerados o quê? Incapaz relativo para os atos daquela vida civil. Então a gente marca, com 18 anos, a gente tem a maioridade civil e aí teremos a capacidade plena. Mas olha só, essa maioridade aqui demonstra a nossa capacidade plena. Só que a gente também tem a possibilidade, a partir desses 16 anos, de antecipar essa maioridade por conta da emancipação. É admissível, portanto, que entre 16 até antes de 18 anos, aquela pessoa que é considerada menor de idade, ela tenha uma emancipação. E ela vai poder ter uma emancipação que pode ser voluntária pelos próprios pais. Os pais decidem de maneira voluntária e vão lá no cartório, fazem um registro público dizendo que aquele menor de 18 anos está emancipado, dizendo que ele é capaz plenamente para todos os atos da vida civil. Também tem a possibilidade de termos um menor que não tem pai e não tem mãe. Ele está sob a guarda de um tutor. E aí esse menor decide se tornar capaz, decide pela sua emancipação, né, de acordo com o tutor. E aí, obrigatoriamente, a gente vai ter que ter uma emancipação judicial.
vai ter que ser ouvido o tutor, vai ter que ser ouvido o menor para que o juiz decida pela emancipação. Só que também é possível quando aquele menor ele consegue suprir a sua vida econômica de maneira independente, ou quando ele faz o casamento, lembra que a gente viu idade núbia aos 16 anos? Pelo casamento, pelo exercício de cargo ou de emprego público, pela colação de grau em ensino superior. Então essas são as possibilidades do artigo 5º do nosso Código Civil para que aquelas pessoas relativamente incapazes possam se tornar plenamente capazes. Vamos voltar lá então para o quadro. Olha, nessa configuração aqui, do nascimento até 16 anos, a gente tem sempre a incapacidade absoluta. Marca isso sempre na prova, tá? Menor de 16 anos, incapacidade absoluta. Maior de 16 anos, se for incapaz, será sempre o quê? Relativamente incapaz. Então, menor de 16, absoluta. Maior de 16, sempre relativamente incapaz. Pode ser que com 18 anos, se ele tiver pelo gozo de todos o discernimento da vida civil, ele se torne capaz. Mas se sobrevier alguma das causas do artigo 4º, ele vai ser considerado incapaz. Mas sempre, por ter mais de 16 anos, sempre incapacidade relativa. Também existe a possibilidade de, antes dos 18 anos, esse menor, a ele ocorrer a chamada emancipação. Quando, antes de 18 anos, ele já tem a capacidade plena. Portanto, aqui ele teria tanto a capacidade de direito, que ocorre aqui no nascimento, capacidade de direito, que ocorre com o nascimento, quanto a capacidade plena, que ocorre quando ele tem, obviamente, a capacidade de direito e ele possui também a capacidade plena. Ok? Como é que cai na prova isso? Olha, geralmente as provas de concurso público gostam de contar uma historinha e coloca um montão de pessoas. Caraca, vai falar o nome de várias pessoas, 3, 4 pessoas numa situação hipotética, e aí fala: fulano de tal é considerado absolutamente incapaz. Fulano de tal é considerado relativamente incapaz por essa informação, por esse inciso, por esse motivo. Fulano de tal e fulano de tal são absolutamente incapazes. Então vai fazer essa brincadeirinha. Quando quiser complicar um pouco mais, vai te perguntar sobre a anulabilidade, por exemplo, dos negócios jurídicos, dos atos realizados pelos incapazes sem os seus representantes, sem os seus assistentes. Então lembra que ao absolutamente incapaz, que deve ter um representante, se for realizado um ato civil, um ato jurídico, esse ato vai ser reputado, em regra, como um ato nulo. Combinado, gente? Então, beleza, faça a leitura aí desses artigos, faça essa remissão de artigos que a gente já indicou aí, não deixe de fazer a leitura de todos eles, quando a gente indica assim, e seguintes, faz a leitura de todos eles para você começar a internalizar um pouco melhor todos esses institutos. Combinado? Eu sou o professor Rafael Campos e até a próxima.